Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus. Uma grande alegria acolher você mais uma vez para esse segundo dia de formação, onde nós estamos dando continuidade ao ensinamento de São João Paulo II na sua Teologia do Corpo, nessas maravilhosas catequeses que ele proporcionou para toda a igreja logo no início do seu pontificado. Então, gostaria de convidar você para que nós pudéssemos voltar um pouquinho àquilo que a gente ouviu no dia de ontem, sobretudo nos 3 primeiros ciclos, que nós podemos dizer que constitui ali uma primeira parte da teologia do corpo, se nós formos dividi-la em 3 partes, em 2 partes, onde São João Paulo II ele vai demonstrar quem é o homem criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, o plano original de Deus para a humanidade, para o homem, para a mulher, as experiências originais do ser humano. Depois, quem é o homem histórico, quem é o homem na sua realidade atual, que é o homem com a marca do pecado e com a marca da redenção de Cristo também. E por fim, no dia de ontem, eu apresentei para vocês o homem escatológico, apresentando aquilo que é a nossa meta, que é o céu, onde nós viveremos essa experiência de céu, uma experiência encarnada, uma experiência corpórea. Lembrando que nós nunca podemos pensar no céu como algo desencarnado, mas nós cremos na ressurreição da carne. E foi necessário que nós tivéssemos terminado o dia de ontem falando sobre o céu, que é aquilo que o homem é chamado, aquilo que a humanidade é chamada, aquilo que é a nossa meta, aquilo que todos nós somos chamados a viver, e a gente fecha ali uma parte então da teologia do corpo, e no dia de hoje nós iniciamos outra, nessa manhã, durante toda essa manhã nós iremos mergulhar nessa outra parte da teologia do corpo que é rica, é necessária, é importante para nós. Por quê? Porque hoje nós iremos tratar da resposta. Deus ele quer se casar conosco. Deus tem um plano de amor para nós. Deus nos deseja com Ele. Deus nos deu a possibilidade, através da redenção, nos deu a possibilidade da ressurreição e com isso vivermos em plena comunhão com Ele. E hoje nós iremos conversar então um pouco durante todo o dia de hoje, nessa formação, na próxima formação, sobre como nós podemos corresponder a esse amor, como nós podemos corresponder a esse plano de Deus, esse chamado que Deus nos faz. Então, no dia de ontem, nós perguntamos, o que significa ser humano? Então, nós aprendemos sobre o ser humano na sua origem, aprendemos o ser humano na sua história e aprendemos sobre o ser humano no seu destino. E agora a gente vai responder uma segunda pergunta. E conhecendo com essas bases da primeira pergunta sobre quem é o ser humano, então fica mais fácil de responder a segunda pergunta, que é: como eu posso viver a minha vida para encontrar a verdadeira felicidade? E é isso que nós iremos responder no dia de hoje, essa segunda pergunta: como que nós podemos viver a nossa vida para que nós sejamos plenamente felizes enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto humanidade. E antes de entrar nas catequeses da teologia do corpo em si, sobretudo nesse 4º ciclo, que eu gostaria de trazer alguns outros documentos da igreja, que sobretudo tem aí a autoria de São João Paulo II, ou a mão de João Paulo II, o pensamento de João Paulo II, sua contribuição. A primeira é na sua exortação apostólica na Familiares Consórcio, onde ele vai falar sobre a missão da família cristã no mundo de hoje. Lá no número 11 ele vai dizer o seguinte: a revelação cristã conhece 2 modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade ao amor. Então, entendamos que nós somos chamados ao amor. A maior vocação, a vocação originária do ser humano é o amor. E a revelação cristã conhece 2 modos dessa vocação ao amor ela ser realizada, que é o matrimônio e é a virgindade. Tanto um como o outro, na sua respectiva forma própria, são uma concretização da verdade mais profunda do homem, do seu ser, a imagem e semelhança de Deus. Esse mesmo ensinamento, essa mesma doutrina, vem para nós
no documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, do Conselho Pontifício para a Família. É um documento que que é muito importante nós conhecermos, que vai trabalhar sobre conceitos como castidade, sexualidade, educação na família, educação dos filhos, como deveria ser uma verdadeira educação sexual, né? E esse mesmo documento, no número 26, ele vai trazer o seguinte, que quer se trate de vocações ao matrimônio ou à virgindade e ao celibato, são sempre vocações à santidade, no número 26. No número 34, o documento também ele vai afirmar que a revelação cristã apresenta as duas vocações ao amor, o matrimônio e a virgindade. E no número 26 ele diz, né, que quer se trate de vocações ao matrimônio ou à virgindade e ao celibato, são sempre vocações à santidade. Então, tanto a vocação ao matrimônio como a vocação ao celibato são vocações para a santidade. E são esses dois modos onde o ser humano ele se realiza, onde o ser humano vive a sua plena felicidade, a sua plena realização, onde o ser humano vive como ele é chamado para viver. Então eu gostaria de convidar você a imaginar aí diante de você. Existem duas formas que a revelação cristã traz para nós, onde o ser humano ele pode realizar a sua vocação ao amor, onde a forma como o ser humano ele pode vivenciar o seu chamado ao amor. A primeira é o matrimônio, a outra é a virgindade, é o celibato. Então imagine que diante de você existem dois caminhos. Um caminho é o matrimônio, o outro caminho é o celibato. Os dois caminhos são caminhos de santidade. Mas um desses caminhos é o caminho que Deus tem para você. É o caminho que Deus deseja te conduzir. E hoje eu vou apresentar para você um desses caminhos. Na próxima formação será apresentado outro caminho. Então agora, nesse momento, eu gostaria de conversar com vocês sobre a virgindade cristã. Então nós estamos diante de um caminho que nos leva a uma beleza, diante de um caminho que nos leva ao céu. Nós precisamos escolher qual caminho seguir. E essas serão as duas próximas formações, né? Eu vou apresentar um caminho para vocês, que é o caminho do celibato, o caminho da virgindade, e o outro, que é o caminho do matrimônio, na próxima formação. E diante disso tudo que foi apresentado para nós, meus irmãos, a humanidade, ao ser humano, o ser humano ele é chamado a responder, né? Não é o ser humano que inicia a ação, mas ele responde a essa ação. A vocação se inicia em Deus. Deus faz o chamado e o ser humano ele responde. O homem e a mulher ele corresponde a esse chamado. E a vocação é isso. Existem dois caminhos. Diante de um caminho específico para essa pessoa, existe uma força de atração. Então Deus ele convida cada um de nós a irmos por um desses caminhos. A uns Deus convida a ir para o caminho do celibato, a outros Deus convida a ir para o caminho do matrimônio. Então agora nós vamos falar do celibato, lembrando que só existem dois caminhos, o celibato e o matrimônio. A gente vai aprofundar agora aquilo que é o celibato, mas é importante a gente já frisar uma coisa, que solteirice, ser solteiro não é uma vocação, tá bom? O ser solteiro, né, a fase solteira da vida precisa ser uma condição transitória. Por quê? Porque o chamado de Deus é ou o celibato ou o matrimônio. Então, bem-vindos ao quarto ciclo de catequeses da Teologia do Corpo, cujo título desse ciclo e dessa palestra é a virgindade cristã, né, ou celibato, e vai das catequeses de número 73 até os de número 86. E, assim como os demais ciclos, esse ciclo de catequeses também tem um ponto de partida lá na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir comigo lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, onde nós já estávamos aprofundando no primeiro ciclo, que é o diálogo de Jesus com os fariseus. Lembrando, meus irmãos, que como nós vimos no primeiro ciclo de catequeses, que os fariseus eles vêm interrogar Jesus
acerca da insolubilidade do matrimônio, dizendo que Moisés permitiu, né, que os maridos largassem as esposas. E Moisés diz, olha, isso é verdade, mas foi pela dureza do vosso coração. No princípio não era assim. No plano original de Deus não era assim. E daí lá vai abrindo comigo aí no capítulo 19, a partir do versículo 10, e lá voltando um pouquinho lá no versículo 9, Jesus ele diz, né, que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. E daí os discípulos de Jesus, aqueles que estavam com Jesus, eles pegam e dizem o seguinte: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. E Jesus ele leva então essa discussão, essa interpelação dos seus discípulos a um plano diferente, né? Um plano bem diferente, onde Jesus ele vai responder. Versículo 11, respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Meus irmãos, esse é o plano, esse é o ponto de partida que São João Paulo II ele vai analisar, ele vai escrever, ele vai discorrer sobre o celibato, né, à luz da teologia do corpo. Então, é interessante nós enxergarmos que, né, o divórcio a carta de divórcio foi permitida por conta da dureza do coração, mas no princípio não foi assim. No plano original de Deus, não foi assim. E daí os discípulos, eles dizem para Jesus: nossa, Jesus, mas então é melhor que, se essa é a relação do homem com a mulher, é melhor que eles não se casem, né? E daí Jesus ele vai dizer que, olha, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado a graça de conhecer. E daí Jesus ele enumera 3 categorias de eunucos. Lá na Catequese 74, São João Paulo II ele vai dizer: esse termo diz respeito aos defeitos físicos que tornam impossível a procriação no matrimônio. Então o eunuco, né? O eunuco é aquele que é incapaz de ter relação sexual, é incapaz da procriação, é incapaz da relação sexual. E Nosso Senhor Jesus Cristo ele vai enumerar 3 tipos de eunuco. Então, o primeiro existem aqueles que são eunucos desde o ventre da sua mãe, que são aqueles que são incapazes de terem relação sexual devido a alguma questão biológica, né? Eles nasceram assim, eles não podem ter relação sexual por questões biológicas. Então, são os eunucos que são eunucos desde o ventre da sua mãe. O segundo tipo de eunuco é aquele eunuco que é feito eunuco pelas mãos dos homens. Então aqueles que são castrados, aqueles que de fato são castrados. E se a gente vai olhar para a história, né, esses eunucos que eram castrados eram aqueles que ficavam responsáveis de cuidar das esposas, de cuidar do reino, de cuidar das esposas dos reis, dos senhores, e eles eram castrados no sentido de, por exemplo, daí eles não teriam relações sexuais com essas mulheres, com as esposas dos reis, com as esposas dos senhores, né? Então, não haveria uma relação sexual entre o servo e a sua rainha, entre a sua senhora. Só que a gente precisa entender que, nesses 2 casos, a questão do ser eunuco, a incapacidade de ter relação sexual, ela acontece de forma involuntária, não depende do desejo da pessoa querer ou não, né? Acontece de forma involuntária, ela não decide por isso. Mas Jesus ele apresenta um outro tipo de eunuco, que é aquele que se faz eunuco por amor do reino dos céus. E é aqui que Jesus chama a nossa atenção, e é aqui que São João Paulo II
mergulha nesse ciclo de catequese sobre a virgindade, sobre o celibato. E é nesse versículo que a igreja também ela tem a base para o celibato, para a vocação celibatária. E que são pessoas com capacidades físicas de terem relação sexual, mas por amor a Deus elas abrem mão. Então os eunucos, por amor do reino dos céus, por causa do reino dos céus, são aquelas pessoas que têm total condições de viverem a sua, de terem ali de terem relações sexuais, mas que por amor a Deus, por amor ao reino dos céus, elas abrem mão. Elas, de fato, elas podem ter relações sexuais, mas sabendo do valor da relação sexual, ela abre mão por algo muito maior. A pessoa, o eunuco, por amor do reino de Deus, ele abre mão da relação sexual por algo muito maior, que é o próprio reino dos céus. E ainda na catequese de número 74, São João Paulo II ele vai dizer que a continência, mesmo se escolhida de modo consciente e também decidida pessoalmente, mas sem aquela finalidade. Então, veja bem, as pessoas elas podem assumir a continência, abraçar a continência, ainda que elas estejam ali na sua integridade física, em total condição de ter relação sexual, mas a pessoa ela pode abraçar a continência. Mas nesse caso, que Jesus chama a atenção do eunuco por amor ao reino de Deus, então tem essa finalidade, por amor ao reino de Deus. Então a continência, mesmo se escolhida de outro modo consciente e também se decidida pessoalmente, mas sem a finalidade do reino de Deus, sem ser por amor do reino de Deus, não entra no conteúdo do sobredito enunciado por Cristo. Ou seja, então aqui nós estamos falando do celibatário consciente, daquele celibatário que, entendendo esse chamado, essa vocação, assume o celibato de forma consciente. Vejamos bem o sacramento do matrimônio, Para o sacramento ele ser válido, para o matrimônio ele ser válido, ele precisa ser livre, ele precisa ser escolhido, A igreja não vai obrigar ninguém a casar. Se alguém se casa de forma obrigatória, aquele sacramento foi nulo, não aconteceu, aquele matrimônio foi nulo. E a gente precisa entender que assim como a igreja ela não obriga ninguém a se casar, a igreja também não obriga ninguém a ser celibatário. Então é uma livre escolha. Então o celibato, a vocação ao celibato é uma escolha livre, uma escolha consciente, por amor ao reino de Deus. E a gente precisa entender que quando a gente fala da vocação celibatária, o celibato, meus irmãos, ele é uma exceção. Por quê? Porque em linhas gerais, em via de regra, digamos assim, em via de regra, o que mais acontece é o matrimônio. A regra é crescer e multiplicar. Então o homem ele foi feito para a unidade original. Em via de regra, as pessoas elas são chamadas ao matrimônio. O matrimônio é a vocação ordinária. A gente fala que o celibato ele é uma vocação extraordinária. Por quê? Porque a vocação ordinária é o matrimônio. E o que Jesus ele chama ainda a atenção? Que nem todos são capazes de compreender. E ele fala lá no último versículo. No versículo 12, quem puder compreender, compreenda. São João Paulo II ele vai falar que quando Cristo fala que quem puder compreender, compreenda, é porque isso não é para todos. Isso não é para todos. Por quê? Porque em via de regra, a vocação ordinária é o que? É o matrimônio, é o casamento, é o crescer e multiplicar. Mas a vocação do celibato não é para todo mundo. E é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade em entender. É por isso que talvez pouco se fala, eu não sei vocês, mas o meu contato com aquilo que é a vocação ao celibato, aquilo que a igreja ensina sobre o celibato foi através das escolas de teologia do corpo, foi através do ensinamento de São João Paulo II dentro da teologia do corpo. E dentro dessa realidade do celibato também, nessa mesma catequese de número 74, São João Paulo II ele diz que Cristo ele fala da continência para o reino dos céus.
Em tal modo, ele quer sublinhar que este estado escolhido conscientemente pelo homem na vida temporal, em que de ordinário os homens se casam e se dão em casamento, tem uma singular finalidade sobrenatural. Então, a vocação celibatária, desde as palavras de Cristo, elas têm dificuldade de ser compreendida pelo homem. Por quê? Porque ela traz consigo algo sobrenatural. Não é que a vocação ao celibato ela seja antinatural. Não, mas ela é uma vocação que traz algo sobrenatural. É algo que não é para todos. É algo que a poucos são dados compreender. É algo que poucos são chamados. Então, é uma vocação sobrenatural. A vocação ao celibato é uma vocação sobrenatural. O homem foi chamado, na via de regra, para se casar. Mas os que são chamados ao celibato, eles não são chamados a negar os seus desejos, as suas vontades. Muito pelo contrário, né? A pessoa que é vocacionada ao celibato, que é chamada ao celibato, ela continua tendo seus desejos, ela continua tendo seus impulsos sexuais, ela continua tendo as suas vontades, mas ela precisa apontá-las para Cristo. E nessa vida, eles são chamados já a estar junto de Deus. E é isso que o celibato ele traz de extraordinário. Vejamos bem, meus irmãos, a gente ainda já falou um pouco sobre isso, a gente vai compreender um pouco melhor ainda no dia de hoje, através das formações de hoje, mas o matrimônio, a união sexual, o sacramento do matrimônio é um sinal, é um ícone da união, a união entre os esposos, é um ícone da união de Cristo e da Igreja, que nós viveremos no fim dos tempos, do grande banquete que nós teremos com a núpcia com as núpcias do Cordeiro. E o celibatário ele já antecipa isso nessa terra. Enquanto os casais, os casados, homem e mulher no sacramento do matrimônio apresentam como um sinal, como um ícone daquilo que está por vir, o celibatário ele já antecipa aqui nessa terra aquilo que todos nós viveremos no céu. Aquilo que a humanidade toda, que o homem e a mulher viverão na eternidade no céu, o celibatário ele já antecipa, o celibatário ele já vive, de certa forma, nessa terra. E informações que é muito importante para nós compreendermos em relação ao celibato é aquilo que o Catecismo da Igreja Católica traz no parágrafo de 1579, que vai dizer o seguinte: que todos os ministros ordenados da Igreja Latina, da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus. Então, meus irmãos, na Igreja, na Igreja Latina, no nosso rito, a opção pelo celibato precisa vir primeiro. A igreja ela não obriga os padres a serem celibatários. Isso a gente precisa compreender. Não. A igreja ela ordena aqueles que se decidem viver pelo celibato. Então, os seminaristas, primeiro, eles discernem pela vocação celibatária. Depois, eles discernem pela vocação sacerdotal, pelo chamado sacerdotal, por serem sacerdotes. Então a gente precisa entender que, primeiro, isso para a realidade dos homens. Primeiro, o homem, o varão, ele faz os votos de celibato, os votos de castidade. Depois ele é ordenado sacerdote. Por quê? Porque a vocação ao celibato vem antes, vem de forma antecipada. Então, o padre que não entende isso, o padre que não entender bem essa realidade, ele não vai viver bem o seu chamado, não vai viver em plenitude o seu chamado. E algo que a gente precisa compreender também é que não é o celibato a causa dos pecados sexuais dos padres. Não, a causa dos pecados sexuais dos padres, a causa dos pecados sexuais dos esposos, dos homens e das mulheres é o pecado. É a luxúria no coração. E o casamento por si só não cura a luxúria sexual. O celibato por si só não cura a luxúria sexual. Quem cura a luxúria sexual é Cristo.
É a graça de Cristo que nos dá a graça de vivermos a pureza do coração e vencermos a luxúria do nosso coração, o pecado da luxúria também. E é por isso que o mundo ele precisa de celibatários. É uma partilha assim muito pessoal. Tenho a graça de... Sou estudante de teologia, né? Concluindo mais um ano, graças a Deus. Ano que vem eu vou para o 3º ano de teologia. E eu estudo, né? A grande maioria dos meus colegas de classe, eles são seminaristas. E desde o primeiro dia de aula, eu já conhecendo a teologia do corpo, né, me aproximei dos seminaristas pallotinos e o quanto eles servem de sinal para mim, né? A minha vocação é a vocação ao matrimônio, mas quando eu olho para eles, eu vejo que eles antecipam para mim, eles são um sinal escatológico para mim daquilo que eu vou viver aqui enquanto, né, um ícone, como um sinal. Eles já vão viver nessa terra e eles já anteciparão para mim aquilo que eu vou viver nos céus. Então é por isso que nós precisamos de celibatário. E às vezes a gente só associa a questão do celibato à vida religiosa, à vida sacerdotal, mas a verdade, meus irmãos, é que existem celibatários leigos. Precisa existir celibatários leigos. Por quê? Por essa necessidade de termos sinais, pessoas que apontem para nós o céu, pessoas que apontem para nós aquilo que nós viveremos, pessoas que nos lembrem que o que nós, que somos vocacionados ao matrimônio, viveremos enquanto sinal. Eles já antecipam, aquilo que todos nós, homens e mulheres, viveremos na eternidade, nos céus, junto da Trindade, na comunhão perfeita da Trindade. Então, isso é muito importante. Então, por isso que é importante a compreensão deste ciclo de catequeses, falar do celibato antes de nós falarmos do matrimônio. E daí a gente se pergunta, acho que quando a gente não vai pegar hoje, mas lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, São Paulo ele vai tratar sobre a realidade de casar ou não, de ser celibatário ou viver a vida matrimonial. E São Paulo ele vai, dizer, olha, é melhor casar, é melhor não casar. Então o que a gente precisa compreender? O celibato, ele é melhor do que o matrimônio? A gente então tem duas vertentes. De forma objetiva, sim. De forma objetiva, o celibato é melhor que o matrimônio. De forma subjetiva, não. O celibato não é melhor que o matrimônio. Então vamos entender isso. Por que de forma objetiva o celibato ele é melhor que o matrimônio? Pela realidade que, meus irmãos, o celibato ele é abraçado pelo reino de Deus, ou seja, pelo casamento celeste. Então ele não vive a figura, ele não vive o sinal, ele não vive o ícone, mas ele vive a realidade futura da igreja. Então, quando a gente olha para o sentido escatológico, olhando para a vida do ser humano como um todo, e olhando para o fim dos tempos, olhando para aquilo que Deus nos convida a viver, o celibato é maior. Por quê? Porque o celibato ele já antecipa. O celibato ele já antecipa como um sinal escatológico. Então, nesse sentido, de forma objetiva, o celibato ele é melhor, ele é maior que o matrimônio. Agora, de forma subjetiva, não. Por quê? Porque cada um tem o seu dom. Eu tenho o meu dom, você tem o seu dom, eu tenho o meu chamado, você tem o seu chamado. E, para mim, a melhor vocação é a que Deus me deu, é a que Deus me chamou a viver. Para você, a melhor vocação é a que Deus te chamou a viver, é a que Deus sonhou para você, é a que Deus tem para você. Então, de forma subjetiva, na sua realidade, a melhor vocação para você, se você é chamado ao matrimônio, é a vocação matrimonial. Agora, se você é chamado ao celibato, então, de forma subjetiva, a sua vocação celibatária ao celibato é melhor que o matrimônio, e de forma objetiva também. Então, a gente precisa compreender isso. Então, de forma objetiva, por quê? Porque o celibato ele já traz para a realidade, enquanto o matrimônio ele é um sinal daquilo que nós viveremos. Então o celibatário ele já vive, ele já abraça para si, ele já antecipa. E
E também a gente precisa compreender que, embora sejam diferentes vocações, diferentes em muitas formas, essas diferenças elas não entram em conflitos, mas elas se complementam. Então vejam bem, o matrimônio, né? O matrimônio ele revela a natureza esponsal da vocação celibatária. E a vocação celibatária revela o valor extraordinário da união matrimonial. Então, o celibatário ele precisa conhecer e valorizar o sacramento do matrimônio, a união sexual, a união conjugal. Por quê? Porque ele precisa estar consciente daquilo que ele está renunciando, daquilo que ele está escolhendo. Então, ele precisa ter consciência daquilo que é o sacramento do matrimônio, a beleza que existe na união entre os sexos, na união entre o homem e uma mulher, a beleza que existe na vocação do matrimônio. Por quê? Porque o valor do sacrifício é medido pelo grau, o tamanho do sacrifício é medido pelo grau de valor dado à coisa sacrificada. Então imagina, na quaresma fazer penitência de cerveja. Isso para mim não vai ter sacrifício nenhum. Por quê? Porque eu não gosto de cerveja, não bebo cerveja. Agora, se eu sacrificar um doce, se eu deixar de comer doce, eu sou uma pessoa que gosta muito de doce. Então, isso para mim vai ter um valor maior, vai ter um sacrifício maior. Então, o celibatário ele precisa reconhecer a grandeza que existe na união sexual e, enxergando isso, ele renuncia a isso por algo muito maior, por algo muito superior. Então, quando o celibatário ele abre mão da relação sexual, ele abre sabendo que aquilo é bom, que aquilo é vontade de Deus, que aquilo faz parte do plano de Deus. Não que a união sexual é ruim, não que o sacramento é ruim, não, muito pelo contrário, ele sabendo que aquilo é bom, ele renuncia aquilo por algo muito maior. Então, o celibatário ele renuncia a isso por algo muito maior, por amor ao reino de Deus. Então, a igreja ela aprecia o celibato exatamente pelo grande valor daquilo que o celibato renuncia, que é a união sexual. E algo muito importante também, nessa questão do complemento entre as duas vocações, os filhos, na vida matrimonial, ajudam os celibatários a compreenderem que eles também são chamados à fecundidade, uma fecundidade espiritual. Então vejamos bem, o celibatário, o homem celibatário, a mulher celibatária, eles assumem a vocação ao celibato com toda a sua sexualidade. Então o homem celibatário, ele será celibatário enquanto homem e o mesmo a mulher, tendo ali o significado esponsal do seu corpo, a sua capacidade de amar, a sua capacidade, o seu chamado a gerar vida, a serem fecundos. Só que os celibatários eles não serão fecundos de forma através da união dos sexos, como o casal, como o homem e a mulher dentro do sacramento do matrimônio. Não, eles serão pais e mães espirituais. Então, o padre, ou o celibatário leigo, eles são chamados a gerarem vida. A mulher celibatária, seja ela leiga, seja ela uma religiosa, seja ela uma consagrada, ela é chamada a ser mãe. Ela é chamada a ser mãe espiritual, a ser fecunda através da sua vocação, a gerar vida através da sua vocação. Então, ambos são chamados a serem fecundos. Todo homem é chamado a ser pai, seja no matrimônio, seja no celibato. Toda mulher é chamada a ser mãe, seja no matrimônio, seja no celibato. Isso a gente precisa ter muito claro para nós. E o celibatário também, ele também expressa o sentido esponsal do seu corpo, ele também exerce essa capacidade de amar que é inscrita no próprio corpo, na própria sexualidade, no masculino e no feminino. Então, matrimônio e celibato, ambos são chamados a oferecer uma resposta completa ao sentido da sexualidade, que é a doação de si próprio, assim como, semelhantes a Deus, assim como nós somos imagens de Deus, assim como Deus se doa, nós também, a imagem de Deus, somos chamados a fazermos de nós mesmos o dom de si, o dom de nós mesmos. Eu sou chamado a fazer o dom de mim, você é chamado a fazer o dom de você, a se doar ao outro. E o celibatário e o vocacionado ao matrimônio, ambos exercem
esse sentido esponsal do corpo. É claro que de maneiras diferentes, é claro que de maneiras distintas. E a verdade, meus irmãos, é que nós estamos numa realidade em que a cultura ela desvaloriza a sexualidade, né? Então, e quando a cultura ela desvaloriza a sexualidade, quando ela não compreende a sexualidade, ela acaba por desvalorizar e por compreender também o significado do celibato e o significado do matrimônio também. Eu ouvi numa formação que o celibatário ele é um sinal de contradição. Por quê? Porque o mundo ele não está pronto para o celibatário. O mundo de hoje ele não compreende que uma pessoa ela possa viver e viver muito bem sem ter relações sexuais, né? Mas o que a gente precisa compreender? Que o grande chamado é que Deus ele quer se casar conosco. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, ela começa com o casamento de Adão e Eva, com o casamento do primeiro homem com a primeira mulher, e ela termina com outro casamento, que é o casamento de Cristo com a esposa, que é o casamento de Cristo com a igreja, que é o casamento de Cristo com cada um de nós. Então, Deus ele deseja se casar conosco, só que o celibatário ele tem pressa. O celibatário ele não quer esperar até o fim dos tempos. O celibatário ele não quer esperar até a ressurreição final. Então ele já se casa nessa vida. É por isso que os celibatários são chamados, né, os homens são esposos de Jesus, as mulheres são esposas de Jesus. É totalmente correto falar sobre utilizar essa nomenclatura tanto para homens quanto para mulheres. Os celibatários eles antecipam o casamento do Cordeiro, que é aquela realidade celestial, sobrenatural, a qual todos nós somos chamados, é a realidade que espera cada um de nós na glória celeste. Lembremos lá no princípio, que Deus ele diz que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem fique sozinho. E o celibato cristão revela que a plenificação máxima da solidão só está na união com Deus, que só Deus pode satisfazer o desejo do nosso coração. O celibatário, ele compreende isso e ele compreende que nenhuma outra das outras criaturas é capaz de saciar o coração dele, a não ser o próprio Deus. E o celibato também, ele tem uma dimensão missionária. Vejamos bem, toda vez que Cristo, quando aqui Cristo ele fala do celibato, quando ele fala dos celibatários, ele fala do celibato por amor ao reino de Deus. Outras traduções vão trazer aqueles que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Então tem essa finalidade. Por quê? Porque a gente nunca pode pensar no celibato voltado para nós mesmos. Aquele que é vocacionado ao celibato, ele não vai viver o celibato voltado para si mesmo. Não. O celibato é uma forma do dom de si. O sair de si e ir ao outro. E o celibatário ele faz isso de forma extraordinária. Ele não nega a sua fecundidade. Lembrando que, mais uma vez, todo homem é chamado a ser pai, toda mulher é chamada a ser mãe. Então, o celibatário, a celibatária, eles serão pais e mães espirituais, eles gerarão vida. Os celibatários, eles geram vida, aqueles que estão à sua volta, né? Faz com que todos aqueles que estejam à sua volta, eles desejem a eternidade, eles antecipam ali como um sinal daquilo que espera a todos nós, aquilo que espera a toda a humanidade. E, meus irmãos, assim como eu partilhava com vocês que eu jamais tinha aprendido sobre isso em outras realidades dentro da igreja, ou até mesmo com pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque pouco se fala, né? Não se fala muito, e quando se fala, a gente associa diretamente a questão da vocação sacerdotal, a questão as pessoas que são consagradas, as pessoas que são religiosas, mas não existe o celibato leigo, e é isso que eu gostaria de apresentar para vocês nesta formação. Talvez você aí que esteja, né, solteiro, que a solteirice é um processo é uma fase de transição, uma fase solteira, é uma fase intermediária. Por que não se abrir para pensar no celibato, na vocação ao celibato?
Eu confesso para vocês que eu passei por esse discernimento, eu refleti sobre o celibato, eu li sobre o celibato, eu estudei sobre o celibato, eu li a teologia do corpo, né, o celibato à luz da teologia do corpo, mas o chamado que Deus tem para mim é a vocação matrimonial. Então, mas por que as pessoas elas não se permitem? Por que você não se permite pensar sobre a vocação ao celibato? Talvez esse seja o chamado que Deus tem para você. Então é preciso que as pessoas que são solteiras elas façam esse discernimento. Para quê? Porque se for para casar, que se casem convictos do que é o matrimônio, daquilo que a vocação ao matrimônio exige, das renúncias que a vocação ao matrimônio traz, assim como o celibato. Aquele que se decide pelo celibato, se decide de forma convicta, entendendo aquilo que a vocação exige, aquilo que a vocação renuncia. Então, buscando fazer a vontade de Deus, pois é aí que seremos plenamente felizes. E é por isso que a gente vai falar de celibato sempre depois de falar do céu. Por quê? Porque primeiro é preciso saber aonde se quer chegar, que é onde que é a meta, né? Que é o céu. A gente precisa entender que a vocação, ela sempre traz sentido para a vida, né? Então, se você quer ser plenamente feliz, você precisa encontrar a sua vocação e viver a plenitude da sua vocação, para você viver a plenitude da felicidade. E a felicidade, o sentido da vida, né, dentro da vocação é muito maior do que as renúncias. Às vezes a gente fala do celibato como, né, olhando só para a questão da renúncia. Então, nossa, olha lá, a pessoa, né, não pode fazer sexo, a pessoa que abre mão da relação sexual, que renuncia à relação sexual, mas é muito mais que isso, meus irmãos. A vocação ao celibato é a vocação que consegue perceber que, olha, a união sexual, a união conjugal não é o principal. O principal é uma união com Cristo, que é uma pessoa viva, que é uma pessoa real, que não é uma ideia, né? Alguém com quem o celibatário ele vai se relacionar. Essa união com Cristo é algo muito maior. E o celibatário ele vai recordar aos homens, o celibatário ele vai recordar a cada um de nós que nós somos feitos para estar com Deus. E por essa pressa de já estar com Deus, ele antecipa e já começa a viver nessa vida. E isso é lindo, né? Assim como de Jesus. Quem puder compreender, compreenda, né? Jesus diz isso para nós também. Olha, talvez nem todos vocês são capazes de compreender, mas somente aqueles a quem foi dado, né? Uma graça. É uma graça que Deus dá para a compreensão do que é o celibato. É uma graça que Deus dá para quem vai viver essa vocação sobrenatural, essa vocação que é extraordinária. Isso é lindo, é uma via de felicidade. E então, o que a gente precisa entender? Aquilo que o celibato ele não é. Celibato ele não é frustração. Achar que a vida deu errado, né, se relacionou por não sei quanto tempo com uma pessoa, não deu certo o relacionamento, terminaram, romperam, aconteceu alguma coisa, né, se frustrou e ele vai tentar corresponder ao chamado de Deus de uma outra maneira, né, vivendo essa vida, né, no celibato. Não, meus irmãos, por ser uma vocação, é algo que vem antes da vontade do homem, né? O ser humano ele responde à iniciativa de Deus. Deus faz o chamado e o ser humano ele aceita, né? O ser humano, a escolha do ser humano não é viver o celibato ou o matrimônio. A escolha do ser humano é responder ao chamado que Deus faz, ao matrimônio ou ao celibato, né? E por isso que existem os discernimentos vocacionais. É por isso que nos tempos de crise vocacional a gente precisa, muitas vezes até mesmo de ajuda, de direção espiritual, de alguém que nos aconselhe, que nos oriente, que nos acompanhe, para que façamos bem esse discernimento daquilo que é a vocação, daquilo que é a vocação de Deus. A pessoa celibatária ela nunca pode ser digna de pena, muito pelo contrário, ainda mais agora nós que compreendemos a grandeza que é essa vocação, ou que de forma objetiva é maior do que a vocação ao matrimônio,
Não podemos olhar para o celibatário com um olhar de pena. Olha, a pessoa ali, coitada, não vai ter relação sexual. A pessoa ali, ela vai viver sozinha pro resto da vida. Sozinha nada, ela tem a maior união, a maior companhia que ela pode ter. A única pessoa que pode saciar o desejo mais profundo do coração dela, os anseios mais profundos do coração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa celibatária, ela não é uma pessoa ausente de desejos, não é uma pessoa que não sente desejos. E aqui, gente, eu falo de desejos sexuais mesmo, de impulsos sexuais. A pessoa celibatária, ela vai olhar para a pessoa do outro sexo e vai achar aquela pessoa bonita. Sim, né? Ela é celibatária, ela não é cega, digamos assim, ela não perde os seus desejos. Mas né, o homem e a mulher celibatários, eles pegam esse desejo e eles canalizam para Jesus, canalizam para o céu. Porque se a gente pensa que o celibato ele não tem desejos, né, que a pessoa celibatária ela é ausente de desejos, a gente vai entender que os desejos são algo ruins, e não são. Os nossos desejos são bons, eles precisam ser ordenados, mas os nossos desejos são bons. Graças a Deus que nós temos os nossos desejos, que nós temos os nossos impulsos. Os celibatários também têm, tá bom? E ele também, né, o celibato também não é uma rejeição da sexualidade. Então o celibatário homem vai viver o seu celibato a partir da sua masculinidade, e a celibatária, a mulher, ela vai viver a sua vocação, o seu celibato a partir da sua feminilidade também. Então o que é o celibato? O celibato, meus irmãos, é um chamado a um relacionamento com uma pessoa viva, com uma pessoa real. Não é com uma ideia, mas é com uma pessoa real. Ele é chamado a um relacionamento. O celibatário, ele se relaciona com Jesus Cristo. Ele não se relaciona com uma ideia, não se relaciona com alguém do passado, mas não, ele se relaciona com Jesus Cristo, vivo, ressuscitado. É aquele que renuncia a um amor concreto, né, que seria o amor para com a pessoa do mesmo sexo, mas ele renuncia por um outro amor concreto, e que é um amor muito maior, infinitamente real. Esse é o celibatário. E o celibatário, ele também é chamado a viver a pureza do coração. Lembrando que, através da redenção de Cristo, todos, né, da graça operada por Cristo, da graça da redenção, e através de uma vida no Espírito, todos somos chamados a viver a pureza do coração. Todos somos chamados a ter o coração puro. O ser humano, ele é chamado a ter o coração puro. Para o celibatário isso é mais fácil de ser compreendido. Por quê? Porque ele já fez uma renúncia anterior a isso, né? E algo que eu vi, algo muito bonito, algo muito profundo, é que o celibatário, ele vai desejando cada vez menos coisas, né? Ele vai tendo cada vez menos coisas. Ele vai querer cada vez menos coisas no mundo, até que ele queira uma única coisa. Até que ele queira unicamente o céu. Então a gente olha para um celibatário, é uma pessoa que não está, pode estar caindo o mundo, né? Mas ele não está ali preocupado com muitas situações, com muitas realidades, como por exemplo, o marido que está preocupado com trabalhar para prover, para sustentar a casa, a esposa, os filhos, a mulher que está ali preocupada com o cuidado dos filhos, com os cuidados da casa, até mesmo com talvez a necessidade de trabalhar. Mas o celibatário, a pessoa vocacionada ao celibato, ela não tem essas preocupações. Então, a gente precisa compreender tudo isso, compreender essa grande riqueza que é a vocação ao celibato. Lembrando, meus irmãos, que esse é um dos caminhos, né? Eu apresento para você aqui de forma breve, de forma que seja de fácil compreensão para você, aquilo que é o chamado à vocação ao celibato, que é um dos dois caminhos que nós temos diante de nós, que Deus propõe, né, diante da humanidade, onde Deus atrai
para um caminho específico, para que ela realize a plenitude da sua vocação, a plenitude da sua sexualidade, a plenitude do seu ser imagem e semelhança de Deus. Talvez você não conhecesse essas realidades, talvez você não conhecesse a grandeza da vocação ao celibato, assim como eu não conhecia antes de compreender essa riqueza que é a teologia do corpo. Mas eu gostaria de convidar você a fazer, se você se encontra, se você não tem certeza absoluta que a sua vocação é um matrimônio, que você possa se abrir a essa vocação, a fazer esse discernimento vocacional, porque você não é chamado a ser solteiro. Ninguém é chamado a viver o resto da vida solteiro. E hoje o que nós temos enxergado, uma realidade em que existem tantas pessoas solteiras, a gente até utiliza de linguagens pejorativas para dizer, tá ficando pra titia, mas todos precisam passar por esse discernimento vocacional. Talvez a vocação para a pessoa seja o celibato, e é por isso que é importante fazer esse discernimento vocacional, lembrando que esse celibato que Jesus nos apresenta enquanto vocação é um celibato por amor ao reino de Deus, é por causa do reino dos céus. Esse é o celibato enquanto finalidade sobrenatural, enquanto vocação sobrenatural, enquanto vocação superior de forma objetiva ao matrimônio. Que durante esse caminho a Virgem Maria ela possa te conduzir, o seu anjo da guarda ele possa te ajudar, e que você possa mesmo permanecer com o seu coração aberto, porque ainda hoje há muito a ser aprendido, ainda há muito a ser compreendido, ainda há muito a aprendermos dessa grande riqueza que foi deixada por São João Paulo II para a Igreja, através das suas catequeses acerca da teologia do corpo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.